Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Convido a você a se inscrever e também deixa seu like. Também não esqueça de clicar ali nos sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos para o conteúdo. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Aminon violenta a sua irmã Tamar. Shalom, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Depois de algum tempo, um outro filho de Davi chamado Aminon apaixonou-se fortemente por ela. Versículo 2. Aminon a desejou ao ponto de adoecer de tanta opressão. Afinal, Tamar era sua meia-irmã e uma jovem virgem, portanto, pelas leis, impossível de aproximar-se dela como namorado, muito menos para possuí-la. Versículo 3. Mas Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Este lhe indagou: que acontece contigo, filho do rei, que cada manhã estás mais abatido? Não queres me contar o que há em teu coração? Então Aminon lhe revelou: é que eu amo Tamar, a irmã do meu irmão Absalão. Então Jonadab lhe aconselhou: deita-te na tua cama e finge estar muito doente. Quando teu pai vier te visitar, diz-lhe: rogo-te que minha irmã Tamar venha me servir algo para comer, mas que prepare o alimento na minha presença, a fim de que eu possa também conversar um pouco com ela e coma da sua mão. Versículo 6. Aminon gostou da ideia e logo em seguida deitou-se e fingiu-se doente. O rei veio vê-lo e Aminon disse ao rei: concede que minha irmã Tamar venha e prepare aqui mesmo 2 bolos, para que eu fale com ela e coma da sua mão. 7. Davi mandou uma mensagem a Tamar no palácio: vá à casa de teu irmão Aminon e prepare algo para que ele se alimente. 8. Tamar foi à casa de seu irmão Aminon e ele estava deitado. Ela pegou e amassou a farinha, fez os bolos e os assou na presença dele. 9. Pegou a forma e tirou os bolos diante dele. Entretanto, ele se recusou a comer. Então Aminon ordenou: manda embora toda essa gente para longe de mim. E, imediatamente, todos saíram dos seus aposentos. Versículo 10. Então Aminon pediu a Tamar: traze o prato com os bolos até meu quarto, para que eu possa me alimentar da tua mão. Prontamente Tamar levou os bolos que havia assado ao quarto de seu irmão. Versículo 11. Todavia, quando ela se aproximou para começar a servir-lhe o alimento na boca, ele a agarrou e rogou-lhe: deita-te comigo, minha irmã. Versículo 12. Diante do que ela reagiu exclamando: não, meu irmão, não me forces, porque não se procede assim em Israel. Não cometas essa loucura e infâmia. Versículo 13. Aonde iria esconder-me por causa de tamanha desonra? E tu serias como um infame e cairias em desgraça perante todo o povo de Israel. No entanto, fala ao rei, e ele haverá de permitir que eu me case contigo. Versículo 14. Mas Aminon não quis lhe dar ouvidos, dominou-a e com violência forçou-a a ter relações sexuais com ele. Versículo 15. Logo em seguida, entretanto, Aminon sentiu uma forte rejeição por ela, muito mais intensa do que paixão que alimentara em seu interior há tempos. Ele ordenou: levanta-te, vai-te embora depressa. Versículo 16. Contudo, ela lhe replicou: não, meu irmão, expulsar-me será ainda pior do que o mal que já me fizeste. Entretanto, novamente, ele não quis atendê-la. Versículo 17. Gritou pelo criado e ordenou-lhe: livra-me desta mulher, põe-me fora daqui imediatamente e tranque a porta.
Versículo 18. Prontamente o servo a pôs para fora e fechou a porta. Ela trajava uma túnica especial longa e colorida, um tipo tradicional de roupa que as filhas virgens dos reis costumavam usar desde a puberdade. Versículo 19. Assim que Tamar saiu da casa de Aminon, apanhou cinza com o pó da terra e jogou sobre a cabeça. Rasgou sua túnica que estava vestindo e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça, chorando em desespero e alta voz. Versículo 20. Assim que Absalão, seu irmão, a viu, lhe perguntou: Teu irmão Aminon te ofendeu de alguma maneira? Ora, minha irmã, acalma-te e não lamentes desta maneira, afinal, ele é teu irmão. Cala-te e não te angusties tanto assim. E Tamar, arrasada, ficou sozinha na casa do seu irmão Absalão. Versículo 21. Logo que o rei Davi tomou conhecimento de toda essa história, ficou profundamente indignado, todavia não quis castigar o seu filho Aminon, porquanto o amava muito por ser o seu primogênito. 22. Quanto a Absalão, não falou mais com Aminon, porque Absalão estava revoltado, e grande quantidade de ódio fermentava em seu coração contra ele, por causa da violência covarde e humilhante que fizera contra sua irmã Tamar. Absalão manda matar Aminon. Versículo 23. Passaram-se 2 anos depois deste desonroso evento, e os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim. Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Versículo 24. Absalão veio à presença do rei e o convidou. Eu, teu servo, estou tosqueando ovelhas e gostaria que o rei e os seus anciãos e conselheiros se dignem aceitar este convite para irem até lá, estar comigo e meus amigos. Versículo 25. Então ponderou-lhe o rei: Não, meu filho, não devemos ir todos juntos a fim de não te gerarmos uma pesada despesa. Embora Absalão insistisse no convite a todos. O rei se recusou a ir, mas agradeceu muito e o abençoou. 26. Absalão rogou-lhe então: Permite ao menos que meu irmão Aminon esteja conosco? Ao que o rei questionou: Mas por que iria ele contigo? 27. No entanto, Absalão explicou que fazia questão da reunião fraternal, e o rei acabou por consentir que Aminon e seus outros filhos partissem em sua companhia. 28. Absalão ordenou aos seus homens: Prestai atenção. Quando o coração de Aminon estiver alegre por causa do vinho, e eu vos ordenar: Feri Aminon, então imediatamente o matareis. Não tenhais medo. Ora, não sou eu quem vos estou ordenando fazê-lo? A responsabilidade é toda minha. Tenha coragem, não vaciles. Versículo 29. Os servos de Absalão cumpriram exatamente as suas ordens e mataram Aminon. Então todos os demais filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Versículo 30. Estando eles ainda a caminho, este rumor chegou aos ouvidos do rei Davi: Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum sobreviveu à sua ira. 31. O rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Do mesmo modo, os seus anciãos e oficiais, mantendo-se de pé, rasgaram as suas vestes. Versículo 32. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, esclareceu o ocorrido. Não acredite, o meu senhor, que todos os jovens filhos do rei morreram, porquanto somente Aminon está de fato morto. Absalão prometeu vingar-se de morte desde o dia em que Aminon ultrajou a sua irmã Tamar. 33. Agora, pois, o Senhor meu rei, não fiques com seu coração pesaroso, pensando na morte de todos os filhos do rei.
Não é verdade. Apenas Aminon está morto. Versículo 34. Enquanto isso, Absalão fugiu. Enquanto se desenrolavam todos esses fatos, o soldado que fica de sentinela observou muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da colina. Versículo 35. E Jonadab alertou Davi: são os filhos do rei. Eis que realmente aconteceu como teu servo disse. Versículo 36. Assim que acabara de dar a notícia a Davi, os filhos do rei chegaram, pranteando em alta voz. E o próprio rei e seus servos e conselheiros, todos choravam copiosamente. Versículo 37. Absalão fugiu para as terras de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gerur, rei de Gessur. E o rei Davi muito lamentava por seu filho todos os dias. Versículo 38. Depois que Absalão refugiou-se em Gessur e lá permaneceu 3 anos. A revolta do rei contra Absalão abrandou-se e deu lugar à saudade, porquanto seu coração já se sentia consolado da morte de seu filho Aminon. Nós concluímos aqui a leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 13, e agora estarei lendo aqui no comentário, estarei lendo o versículo e depois o que diz o comentarista. Versículo 28. Absalão ordenou aos seus homens: prestai atenção. Quando o coração de Aminon estiver alegre por causa do vinho, e eu vos ordenar: feri Aminon, então imediatamente o matareis. Não tenhais medo. Ora, não sou eu quem vos estou ordenando fazê-lo? A responsabilidade é toda minha. Tende coragem e não vaciles. Veja aqui o que diz o comentarista. Qualquer vício conduz o mais forte ser humano à morte, pois se trata de idolatria. E quem não ama a Deus em primeiro lugar, dele se afasta. Lucas 11, 23. Aminon morreu vítima do seu vício. Bêbado, não tinha como se defender dos ataques de seus inimigos. Deuteronômio 21, 20. Por amor à bebida, perdeu o reino terreno. Abre parênteses, era o herdeiro natural de Davi, fecha parênteses. O reino dos céus, 1 Coríntios 6, 10, e a própria vida. Os efeitos da bebida são funestos, e hoje em dia é a droga, entre aspas, lícita, que mais leva pessoas à destruição em todo o mundo, a maioria jovens. Veja o que o vício, no caso a bebida, já causou em grandes líderes históricos. Noé perdeu a compostura e se expôs a grande ridículo. Gênesis 9, 20 e 22. Ló perdeu o bom senso e cometeu incesto. Gênesis 19, 32 e 35. Belsazar perdeu a responsabilidade sobre todo um reino e a própria vida. Deuteronômio 5. Pode-se parafrasear o apóstolo Paulo e, como grande e dramática advertência, sentenciar: os viciados não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 10. Aqui leremos: nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus.